Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração, querido. Mais um dia, mais uma manhã. Estamos juntos para usufruirmos e aprendermos da palavra de Deus. Querido, eu tenho algo revelador para o teu coração e eu quero ministrar essa palavra para você, para alguém que de repente que você conheça e que precisa de uma palavra reveladora da parte de Deus. Eu quero convidar a você, meu querido, que você esteja agora compartilhando este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. É algo extraordinário da parte de Deus e eu quero compartilhar com vocês. E você que pela primeira vez está entrando no canal, querido, da mesma forma eu quero pedir a você que você esteja se inscrevendo no canal, esteja aí ativando o sininho, deixando aquele like abençoado e juntos iremos pregoar a palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu quero prender você aqui por um tempo e quero ministrar sobre a tua vida a palavra de Deus. Querido, baseado aí em todo esse contexto a qual nós estamos falando em relação a usufruirmos da palavra de Deus, eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você nessa manhã. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 20 ao 23, nos diz assim a palavra do Senhor. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm dentro e torna o homem impuro. Querido, essa é a palavra que eu quero ministrar ao teu coração. Quantas das vezes, querido, esse versículo ele tem se tornado uma realidade na nossa vida. Porque na verdade Deus criou o homem para que ele fosse bênção, para que ele realmente fosse fonte de bênção em vidas de pessoas. Mas existe o fator chamado pecado, que tem devassado verdadeiramente a criação humana. E é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero compartilhar nessa manhã. Há 3 inimigos, queridos, que enfrentamos como cristãos, e eu quero apresentar a você eles. Primeiro é o mundo, segundo é a nossa própria carne, e terceiro, o inimigo principal, que é o diabo. E às vezes nós estamos aí subestimando a força, a forma dele se manifestar, subestimamos a forma dele influenciar pessoas e até nós mesmos. E isso é algo que nós temos que estarmos atentos, porque estamos sendo aí influenciados a todo momento por esses 3 influenciadores que têm nos levado a uma vida de perdição. Porque na verdade o Senhor tem nos criado como uma fonte de bênção para a nossa família, para a sociedade que vivemos, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas muitas das vezes isso tem se tornado o contrário. Então o mundo, com a sua forma, ele tem nos conduzido, ele tem nos atraído, não é? O mundo com o seu fascínio, na verdade, é o inimigo externo, não é? Da nossa alma, da nossa vida. O mundo, na verdade, a qual nós vivemos, ele tem nos influenciado as coisas negativas. Esse mundo perverso que nós estamos vivendo aí, que as pessoas são corruptas, não é? Pessoas que praticam o mal, a iniquidade, e essa prática muitas das vezes tem nos seduzido e nos levado a uma vida completamente contraditória àquela que Deus formou ou que Deus nos criou. O mundo é o causador disso tudo. Pelo meio da comunicação, né, das informações, nós somos realmente atraídos, seduzidos, né, por esse mundo tão pecaminoso e sedutor
que nós todos os dias nos deparamos com ele. Por incentivos de alguém, né, somos atraídos e somos levados a uma vida completamente enganosa, né, esse mundo que nós estamos vivendo. Porque na verdade esse mundo que nós estamos vivendo, se você observar, você vai ver que na verdade o certo se tornou errado e o errado certo. As pessoas dão muito mais vazão, muito mais credibilidade às coisas negativas, às coisas ruins, do que as coisas boas, as coisas que verdadeiramente nos conduz para uma vida eterna, uma vida na presença de Deus. A carne, por sua vez, não é? Ela, com as suas paixões, é o inimigo externo, não é? Que, na verdade, nos impulsiona as coisas erradas. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa carne, queridos, não se converte nunca. Há uma luta constante, porque a carne, ela quer as coisas satisfatórias. Ela quer as coisas que satisfaz a sua carne. E isso é uma preocupação muito grande, porque muitas das vezes nós nos seduzimos muito fácil pelas vontades da nossa carne. Quantas das vezes você, eu, nós, nos deparamos com uma vontade carnal e aquela vontade é tão grandiosa que nós nos cedemos a ela. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer algo interessante. Ele fala que realmente esse fator carne é impressionante, que ela não se converte nunca, não é? Ele chega a dizer que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero está sempre diante de mim. As oportunidades carnais, ela tem uma facilidade muito grande de chegar a nós. E nós, por nossa vez, às vezes não recusamos, aceitamos, abraçamos, porque as coisas da carne ela é satisfatória, mas ela tem um preço. E a Bíblia diz claramente, a palavra de Deus, que esse preço é a morte. Então, queridos, é algo que nós devemos sim nos preocupar. Às vezes, devemos negar sim a nossa carne. Devemos negar as nossas paixões, não é? Carnais, que é o engano, que é o texto que nós acabamos de ler, de Marcos 7, 20 ao 23, que nos levam a vida de imoralidade sexual, uma vida de maldade, uma vida de engano, uma vida de adultério, uma vida de cobiça, uma vida de calúnia, não é? Uma vida de arrogância. Essa é a vida daqueles que dão vazão à sua carne, porque na Bíblia nos diz que a nossa carne ela não se converte nunca. E às vezes eu estou falando agora para cristãos, servos do Senhor, que às vezes estão exatamente nessa condição de muitas das vezes o nosso interior está com essa maldade, não é? O nosso coração, na verdade, ele está impuro. A Bíblia diz que a nossa boca, os nossos lábios pronuncia aquilo que o nosso coração está cheio. Quantas das vezes nós, não é? Estou falando para mim, e de repente isso pode até mesmo valer para você. Muitas das vezes nós pronunciamos da nossa boca maldade, coisas negativas, que às vezes nós não conseguimos atrair as pessoas pela presença de Deus, porque os nossos lábios são impuros, perversos. Não é? Isso é a vazão da carne. Somos seduzidos pelo mundo, que é o pecado externo, mas esse pecado externo traz o pecado interno, porque nos leva, não é, a cometer o erro. O que os nossos olhos vê, o que os nossos ouvidos ouvem e o que os nossos lábios pronunciam. Então isso é algo interessante, não é, a observarmos. Esses três inimigos estão sempre às portas, batendo constantemente. Primeiro, é o que eu falei, o mundo, não é, com a sua vitrine de coisas que às vezes nos puxa, nos conduz. A carne, por sua vez, a sua paixão, que nos leva, não é, nos leva a uma vida contraditória, porque a nossa carne não se converte. E por final, é o diabo, o inimigo da nossa alma, com as suas tentações, é o inimigo infernal. Então nós precisamos aqui entender algo interessante,
que o inimigo da nossa alma, ele é oportunista, ele é sagaz. Então ele utiliza das duas opções primeiras, não é, que eu falei aqui em relação ao mundo e à nossa carne, para a manifestação dele. Ele, sabendo da nossa deficiência, não é, ou da nossa pequenez, poderíamos dizer assim, ou do nosso fracasso, né, ou do nosso ponto fraco, ele atua. E por fim, é a vontade dele levar toda a humanidade para o inferno. Então ele é oportunista, ele vê os pontos fracos que nos atraem e trabalha em cima disso. Então, querido, eu quero deixar nessa manhã para você esta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa. O problema é que nós tornamos, não é, inimigos, na verdade, uma mistura. Qual é essa mistura? De amigo e inimigo do mundo. Nós, querendo ou não, somos inimigos e amigos do mundo. É necessário que nós façamos uma divisão agora. Porque, na verdade, não há, não é, um comum acordo entre o pecado e a santidade de Deus. Querido, essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Cuidado. Começa a ser observador. Abre os seus olhos para que você possa ver realmente o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos compactuando com isso tudo? Será que esses três pecados aqui, ou sedutor, esses três inimigos, né, que frequentemente como cristão nós enfrentamos, que é o mundo, que é a nossa própria carne e o adversário da nossa alma, tem tomado verdadeiramente frente, ou se nós estamos livres para a glória de Deus? Mais uma vez nessa manhã eu quero orar com você e orar por você, querido. Eu quero que você feche seus olhos e junto vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, eu quero orar com esta pessoa que me vê e me ouve. E eu quero anular, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, sobre a minha, sobre a nossa vida. Pai, esses três inimigos que frequentemente, todos os dias nos atacam e tentam nos levar, meu Deus, a uma contradição da Tua palavra. Nos ajuda esta pessoa, Pai, a ter uma vida, Pai, verdadeiramente, ó Pai, que Te agrada. Livra, Senhor, da condenação, livra da nossa carne, livra deste mundo pecaminoso e nos livra do inimigo da nossa alma, que é o diabo. Pai, é que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz.